Olá, Nelson, tudo bem? Tudo bem, Nelson? Deixa eu liberar o som aqui. Agora vai, hein? Foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você Tudo tá bem, bem? Nelson? Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Qualquer hora você tem que vir aqui pra gente almoçar no Santa Pasta, hein? Eu sei que você gostou bastante, Pois né? é, aquele dia do curso de uso campeão, eu almocei lá, foi É, muito bom. foi muito bom, né? E eles têm agora uma saladinha, os pratos novos lá, os pratos gostosos, viu? Logo, logo você fazer Como é um que tá o, curso ou vem me ver aqui, nós vamos almoçar lá. como é que tá o coração? Agora tá bem. Nelson, a gente não tem jeito, né? Os nossos ramos que nós escolhemos, eu advocacia, docência, você também, né? Engenharia, contador, médico, acho que todos, né? Até ser comerciante. A gente lida com pessoas, e lidar com pessoas está cada vez mais difícil, né, Nelson? Ah, não é fácil. Não é Eu fácil. tô, eu tô, eu tô aqui na fazenda hoje e tô sem funcionário. Tive que Ah, mandar o funcionário embora. Não tem gente para contratar. tá difícil mão de obra, as pessoas querem ganhar bem, mas não querem estudar, não querem se atualizar, não querem aprender. Não, e não querem responsabilidades, né? Falou tudo, não querem responsabilidade. É E responsabilidade. as pessoas, eu não sei se sempre foi assim, mas está cada vez pior. Nós estamos vivendo uma sociedade que só reclama. Ah, meu salário não tá bom. Ah, meus horários não estão bons. Só que a pessoa não estuda, não se atualiza, não chega no patrão, no chefe, no líder e fala: ó, eu tenho uma proposta de fazer algo melhor, algo diferente. Não tem. Só sabem reclamar, né? É assustador, né? É assustador. É uma sociedade estragada, né? Você tem que ter uma melhora grande aí, hein? Professor, eu entrei no nosso protocolo ação dos campeão, eu com o João lá, tá Legal. ainda parado, não teve movimento, mas eu comecei a buscar recursos para me ajudarem a cuidar, a tomar conta da fazenda, porque é uma fazenda numa área muito grande de preservação ambiental. Aí Tá. chegou a minha primeira dúvida, por isso que eu marquei essa conversa com o senhor. Tá bom. Como eu me apresento hoje? O que eu sou? Antigamente eu era coproprietário e legítimo possuidor. Agora que o protocolo de uso campeão continua assim, ou virei proprietário? Continua assim. Porque o uso capião te torna, de fato, e gera né, uma ação pública em regra, então ela gera publicidade. Possuidor ou posseiro se torna público isso. Mas ela não faz você proprietário, porque só o final, ganhando a ação, que você vira proprietário. Então, o termo ainda é o mesmo. Ele é utilizado Tá, como posseiro. O que você é? Posseiro, possuidor, né? tá. Eu sei que a gente tem a mania de falar proprietário, e tem que falar mesmo, né? Isso faz até prova do animus domini, alma de dono. Mas em regra, você, de verdade, você é possuidor, posseiro. Consumidor. Tá. E juridicamente o protocolo de uso campeão não melhorou a minha situação de possuidor, né? Porque eu pergunto o seguinte, o Estado, ele não reconhece o possuidor, só reconhece o proprietário. Então, para mim, participar de programas públicos ou até particulares, todo mundo quer a matrícula, quando eu não tenho, né? É, o protocolo do uso capião te ajuda muito em muitas coisas. Numa invasão, você consegue trabalhar melhor a reintegração de posse, se for parcial invasão, manutenção, se os sem terras querem entrar na área, você consegue trabalhar com interdito proibitório. Se precisar fazer um embargo de terceiro, você consegue fazer com mais evidência para evitar um leilão. Então, o uso capião distribuído, o protocolo da ação judicial de uso capião, eu vejo com bons olhos, por quê? Porque ela te fortalece. É tipo o Popeye quando come espinafre, né? Então você consegue provar para muitas ações, para muitas pessoas. Numa desapropriação você consegue, em regra, receber, porque você tem o protocolo do uso capião. Você consegue também, numa compra e venda, valorizar a posse. Você vende a posse, são direitos possessórios e afins. Mas com o protocolo de uso capião e andamento, você valoriza essa posse. Então, você consegue Perfeito. muitas vantagens, muitos pontos positivos, mas ainda você não pode ser chamado de proprietário. Tá, perfeito. Eu tenho eu tô acompanhando algumas brigas de terras na minha vizinhança. É. Tem um rapaz que está dizendo que comprou uma posse através do contrato de permuta, não é nem cessão de direito possessório, é contrato de permuta. E só que esse contrato de permuta tinha aquela cláusula do artigo 108 que ele tinha que fazer uma escritura pública. E não fizeram. O contrato é nulo, né?
O contrato, acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente compra e venda, tem que ser por escritura pública. Quando eu não faço por escritura pública, não que automaticamente ele seja nulo, mas é fácil de alguém fazer uma ação declaratória de nulidade, pedindo a nulidade desse negócio, ou dentro de uma ação. Esse contrato bem feito, não que ele nasça nulo, mas você dá margem para alguém pedir essa nulidade numa ação própria ou numa ação. Esse contrato bem feito, você consegue usar como justo título e boa-fé, você consegue, às vezes, através do uso capião averbar, você consegue executar se a pessoa não paga, né, através de um justo título, o título executivo extrajudicial, se for assinado por duas testemunhas. Então, tem muita coisa boa, muita situação positiva que ele entrega. Mas, como ele não segue os requisitos, ele pode, sim, nesse caso, ser declarado nulo com facilidade. Professor, acho que a minha esposa está querendo entrar na sala. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Que ela também é engenheira e também está trabalhando com os campeões. Que legal. Deixa eu ver. Não, entrou aqui, né? Já vi, energia boa também, tinha que ser, né? Mas é... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nós que somos do bem, tem energia boa, eu falo que a gente atrai gente do bem, né, gente? Gente muito cri-cri, que só reclama, só vê problema, não consegue ficar do nosso lado, não. Vai embora rapidinho. Deixa eu terminar minha parte do professor, depois você entra, tá bom? Ok, professor, eu tenho mais uma dúvida. No caso, eu ganhei um interdito proibitório, que era uma matrícula sobreposta à minha. Certo. Sobreposta à minha área, melhor dizendo. O juiz concedeu, dizendo que eu era o legítimo possuidor da área, não tinha motivo para uso processório, para interdito proibitório, e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Mas a pessoa está com a matrícula aberta e cometendo estelionato. Meu Deus do céu. O que a gente pode fazer? É uma ação anulatória da matrícula dele? São esferas diferentes, né? Quando uma pessoa está fazendo estelionato, você tem que tratar isso no criminal. Como que a gente trata no criminal? Ou faz um boletim de ocorrência numa delegacia, pode ser digital, e se representa, não é a minha orientação. O melhor mesmo é fazer uma denúncia criminal, elaborada, feita pelo advogado, né? O João pode nos ajudar em relação a isso, e aí dá entrada direto no Ministério Público. Na esfera civil, o ideal é fazer uma ação declaratória de nulidade, falando que ocorreu uma simulação, e se sabe quem é que está fazendo isso, dá para pedir ainda perdas e danos, né? Não, pois é, porque na verdade depois da sentença, sendo que eles não tinham a posse, que eu provei a posse, tudo, ele continuou vendendo as florestas da propriedade inexistente dele, entendeu? Isso é o chamado grileiro profissional, né? É o grileiro profissional. Profissional. O que é o grileiro profissional? É aquele sujeito que sai invadindo as áreas, alegando que comprou posse, comprou de alguém, e sai vendendo, né? E aí ele vende a posse para alguém, essa pessoa no futuro vai fazer uso capião. Tendo a posse mais pacífica, ela vai fazer uso capião através da ação uso capião para usar como solução e tornar o legítimo proprietário. Sem vergonha, hein? Tem que fazer isso, hein? Tem que usar as duas esferas, a criminal e a civil, hein? Na verdade, eu já fiz uma denúncia administrativa É. ao Estado. Eu não sei se os funcionários públicos estavam do lado dele ou ficaram com medo de terem feito besteira por registrar o negócio fraudulento dele. Não tomaram atitude nenhuma. Mas eu tenho todos os documentos que eu fiz a denúncia. Ótimo, ótimo. E aí o que pode fazer? Já que fez a denúncia no âmbito administrativo, faça no criminal, faz uma denúncia criminal. Faz uma denúncia criminal e na esfera civil faz uma ação declaratória de nulidade acumulada com perdas e danos, que é o dano material, dano moral, um valor irrisório, só para poder, inclusive, dificultar amanhã depois, se ele quiser fazer uso capião, né, alguma coisa assim, você já consegue trabalhar com base numa ação para falar que a posse nunca foi mansa e pacífica, né? Perfeito. Eu acho que a minha é a última pergunta. O senhor sabe que eu estou fazendo um curso de direito imobiliário, né? Eu sei, e tem novidades por aí, vai sair a pós de uso capião, viu? Vai sair a pós de capião, vai sair a pós de regularização de imóveis, que é focada para advogados, mas para engenheiros também, então tem bastante coisa aí, você não vai parar de estudar com a gente, não. Então, eu estava revendo a aula 57, um outro problema que eu tenho na fazenda, o vizinho chegou para mim e pediu para mim assinar uma planta para ele de reconhecimento de divisa. Tá. Eu perguntei para ele, vocês estavam dois engenheiros, vocês respeitaram a minha? Não, tá tudo respeitadinho, para ali, para lá.
assinei, e não estava. Eles invadiram um pedacinho da minha propriedade. Aí eles fizeram um uso capião administrativo no cartório. E o cartorário ficou pé da vida quando ficou sabendo, mas já tinha feito a escritura. Aí o cartorário quer que eu me manifeste lá. Eu posso alegar que o cartorário infringiu a lei de registro público quando criou uma matrícula em cima da outra? Na verdade, precisa analisar se foi erro, porque às vezes acontece erro de sobreposição. Não pode acontecer, não deve acontecer, mas precisa analisar se foi erro ou foi má fé. Má fé é que ele fez por conta, por vontade própria, recebeu algum dinheiro, precisaria ser analisado isso. Não, o cartorário não, foi má fé dos engenheiros. Os engenheiros? Isso. Precisa analisar com mais calma para não ser um tiro no pé, né? Hoje, infelizmente, a pessoa faz maldade e ainda, se não souber fazer a coisa, ela fala que tem razão, né? Então precisa analisar com cuidado. Em regra, dá para provar. Dá para fazer uma ata notarial, falando do que aconteceu, talvez contratar uma perícia, nem precisa contratar, porque tem até o laudo que eu posso te explicar como que é feito, você pode fazer como engenheiro, então tem bastante coisa que dá para fazer sim. Então, porque na verdade um desses engenheiros que mentiu para mim foi o que assinou a minha planta. Então ele assinou 2 plantas sobrepostas. Meu Deus. E às vezes pode ser má fé mesmo, e às vezes pode ser incompetência também, né? Você não acha que seja isso? Pode ser também, pode ser também. Eu estava tentando procurar eles antes de ir no cartório, tentar resolver amigavelmente, porque as minhas divisas foram determinadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Então não teria muito o que eles discutirem, entendeu? Então eu estava pensando em procurar eles administrativamente mesmo. Eu falo isso porque tem a má fé, que a pessoa faz com má fé, e tem a incompetência, porque a pessoa faz por falta de conhecimento. Agora mesmo, eu corrigi uma peça da advogada, marido e mulher, os dois são advogados, né? Acho que é a 5ª uso capião que eles estão fazendo, porque eles eram do direito do trabalho, e com a reforma trabalhista caiu muito o movimento do escritório deles. Então eles estão querendo atuar no direito imobiliário. E eu estava conversando com eles, eu falei para eles, faz uma pós, seja minha, seja de outra pessoa, lê, faz curso, porque não é querer entrar na área, você tem que entender, né, para não fazer besteira. Poxa, eles já fizeram 6 usos capiões. Essa que eu fui corrigir, tudo errado. Endereçamento tinha vara especializada na cidade, de uso capião, varenços públicos. Mandaram para a vara civil. Na qualificação, litisconsórcio necessário. Só colocou o marido. Nas preliminares, não usou pedido de justiça gratuita, a cliente queria justiça gratuita. Nos fatos, não falou da posse, mas pacífica nos homens. Ou seja, poxa, fizeram tudo errado. O pedido está errado também. Provas não juntaram. Até eles brincaram comigo. Falaram, professor Júlio, poxa, tá tudo errado. Eu falei, não, desculpa, não é que eu queira apontar erros, falar que tá tudo errado. É que tá errado mesmo, vocês têm que consertar para não se dar mal, né? Então, a gente precisa estudar antes de fazer as coisas, né? Não, eu posso, não é que eu tô na tua frente, não. É. Mas eu tenho que levantar a mão pro céu pelos 2 cursos que eu fiz com você que me ajudaram. A petição do uso capião nossa, a minha e do João, depois que o senhor corrigiu as 2 vezes, ficou. Acho que vai ser muito difícil a defesa. Vai ter defesa, mas vai ser difícil pro lado deles. Quando faz uma peça blindada de uso capião, eu acho que qualquer tipo de peça, requerimento, mas quando nós fazemos uma peça blindada, a chance de ganhar é maior, né? Porque se você pedir justiça gratuita, a chance de você ganhar é maior. Se alguém aparecer querendo brigar sobre a posse, tem a súmula 237, tem o enunciado 492, de 36 espécies você escolheu o uso capião correto. Então, tem várias dicas práticas de como escrever uma petição de uso capião que a gente não aprende na faculdade, né? E hoje em dia tem muitos cursos pela internet, um pessoal que finge que é um especialista, não sabe nem o que está falando. Você vai ver, faz mais aposentadoria, faz grandes honorários de advocacia. Meu Deus, é assustador, Depois né? que a gente conhece o senhor, vai vendo os vídeos na internet, Deus me livre. E você não aceita besteira, né? Porque alguém vai falar besteira pra você, você tem propriedade de falar, não, tá errado, né? Pois é. Então, e só a última pergunta, Regina, minha. Aí você pode ficar um pouco aí. Soma de posse, sem cláusula de soma de posse, vale? Vale. Qual que é a vantagem de fazer a soma da posse com um contrato bem feito, com uma cláusula de posse? É tudo mais fácil. Mais fácil ter sucesso, mais fácil de ganhar ação. Agora, quando não tem um contrato correto, né, o advogado, o corretor, corretora,
errou feio, tudo é compra e venda, não tem cláusula de soma de posse, fica mais difícil de provar essa soma da posse. Dá para provar? Dá. Dá para ganhar? Dá. Mas é mais difícil, o trabalho é dobrado. E o senhor falou, não sei, é só uma soma de posse, né? Só uma. Na verdade, você não pode sair fazendo soma de posse e efeito cascata, é uma só. Não pode, né? Agora não pode não. Que é o que muita gente faz, né? Quer sair somando posse, mas não pode fazer efeito cascata, é uma vez só. É com quem você comprou, com quem passou para você, fez uma sessão onerosa ou não onerosa, né? E professor, tem um caso, meu vizinho, o cara entrou com uma ação petitória, uma possessória, e ele tem escritura. Ele errou, né? Tinha que ser petitória, né? Tinha que ser. Quando tem registro, né? A ação adequada é a ação que reivindicatória, emissão da posse, quando eu quero a posse pela primeira vez. Eu só uso a ação possessória quando não tem jeito. Aí eu vou trabalhar com a possessória porque é o que o cliente tem, né? E aí eu trabalho com a reintegração, manutenção e interdito proibitório. Agora, quando o cliente tem registro e você faz possessória, você errou feio, né? Falta de conhecimento. Porque você fez uma ação mais complicada, mais difícil. Não tem. E não dá para você falar assim, eu quero converter o pedido. Não dá, porque possessória é um regramento, procedimento especial. Petitórias é outro regramento, né? Outro caso interessante, eu vou falando com o senhor, eu vou lembrando, desculpa. Isso é Outro caso bom. interessante agora, o rapaz colocou na inicial 5 vizinhos. Aí ele complementou depois com uma outra petição para intimar os vizinhos, colocou 10 outros vizinhos. Aí o juiz intimou ele agora. Qual vizinho que você quer que a gente intime? Da folha 3 ou da folha 92? Isso aí pode ser questão de matéria de defesa para os outros, que ele nem sabia os vizinhos? Tá errado, né? Quando a gente fala de citação dos vizinhos confrontantes, quem vai ditar as regras do jogo é o cartório de imóveis. Ele que vai apresentar e é ali que a gente tem que seguir, né? Nós tivemos muitas novidades, mas em relação ao uso capião, em relação a confrontantes, continua a mesma. Uma novidade que é importante, a posse, ela não era penhorável, né? Hoje você pode penhorar a posse. Por quê? Porque o enunciado 492 começou a tratar a posse como um direito totalmente sui generis em relação aos outros. Então ela pode ser penhorada. O Código de Processo Civil agora traz a possibilidade de você bloquear a posse. Só que é algo ilusório, porque você não consegue bloquear a posse e gerar publicidade, né? Você consegue bloquear a posse numa sentença. É algo meio esquisito, meio confuso ainda. Mas dá para bloquear a posse. Olha a importância da posse, hein? Eu tô agora, vamos tentar começar a trabalhar. Eu tô tentando ver se eu consigo, através desse protocolo do uso capião, tentar ver se eu consigo algum recurso para me ajudar a cuidar da área aqui. Porque só tá saindo dinheiro do bolso, não tá entrando. Não tá sobrando para ir comer macarrão com o senhor aí. Não, mas logo vai sobrar, não vou comer macarrão, vem, vou comer macarrão. Não, vamos. Eu quero saber dessa posse de uso capião aí, que eu, apesar de ser engenheiro, eu quero aprender. Legal, legal. E é uma posse para advogado e para engenheiro também. Porque tem engenheiro que faz uso capião em parceria, né? Ele faz a regularização administrativa e o advogado faz a regularização judicial, né? Registral, né? Vai lá, Regina. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, Regina, fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu vou não tenho tanto conhecimento do direito que nem o Nelson. Imagina. Regina, deixa eu só baixar aqui que caiu aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Pegar minha lente aqui. Eu já volto. Vai falando. Tá bom. Pronto, achei. Tem coisas que acontecem no ao vivo. Faz parte. Faz parte, né? Um advogado de São Campinas me ligou e pediu para fazer, através do João, me achou, uma planta de um caminhão de uma casa e depois de um apartamento da casa. Eu já fiz, mas do apartamento, pelas aulas que eu li, que o Nelson me passou, bastaria como os confrontantes apenas o síndico assinar. A uso capião de apartamento, ela tem algumas vantagens, né? E você não precisa juntar a planta e memorial descritivo, porque o apartamento pressupõe que tem a incorporação correta, então a incorporação está atualizada. Então uma vantagem que a gente tem, não tem aquele gasto inicial no uso capião, que é juntar a planta memorial descritivo, então não precisa juntar.
Em relação à citação, nós temos vantagens também, porque a citação do síndico, ela supre a citação dos confrontantes. E esse é o entendimento de muitos juízes, apesar de ter exceções, mas em regra sim, é isso mesmo, viu, Regina? Tá, mas eu teria que apresentar, eu imagino que fosse como uma casa, eu ainda não fiz essa planta. Fazer a planta e com, pelo menos, o croquis da localização com os confrontantes. Apartamento 2, apartamento 4, mas preciso apresentar uma planta dizendo quem são os confrontantes. Na verdade, Regina, hoje o entendimento pacificado que eu não preciso, nos campeões de apartamento, juntar a planta menor descritivo e eu preciso, em regra, só da assinatura do síndico, né? Para liberar essa questão de confrontantes. Mas, um exemplo, você é engenheira, você quer fazer, ou já tem, ou já pagou, você pode juntar. Então, você não é proibida de juntar, mas você não entra naquela regra que seria algo obrigatório, entendeu? Acho que ele não sabe, porque ele me deu da casa para fazer e do apartamento. Entendi. Porque, às vezes a gente quer fazer, para ter, tudo, né? Mas não existe a necessidade. No uso capião de apartamento ou de vaga de garagem, não tem a necessidade. Por quê? Porque é um registro, uma incorporação. Então presume-se que tudo está correto, né? Bom, eu vou fazer com o laudo do que tem. O uso capião extrajudicial, nós somos obrigados a fazer o documento atualizado, né? E no apartamento também não. Só em casa, terreno. No uso capião judicial, você pode juntar a planta menor descritiva até antigo. Por que antigo? Porque o juiz sempre vai pedir que seja feita uma perícia topográfica. Então, não existe a necessidade de você gastar dinheiro, né? Você fala com um escritório bem estruturado em regularização de imóveis, você tem parcerias lá com tabeliões, registradores, você tem as parcerias. Mas nesse caso você não precisa fazer algo que não é necessário, obrigatório, porque você vai gastar dinheiro à toa, né? Se for extrajudicial, se for judicial, precisaria, teoricamente, né? Se for judicial, precisaria, mas pode ser antigo, né? A vantagem do judicial também nesse ponto, você pode usar um documento mais antigo, entendeu? Tá. Tá bom, eu vou ver com ele. Tá. Agora, é que esse eu achei que estava mais simples mesmo. Bom, eu sou engenheira civil. Aí lá em Apiaí, uma moça que tem uma loja pediu para fazer a verbação da loja dela no terreno. Tá. Eu fui olhar, o terreno ele fala como parte ideal, que ela comprou, fala a quantidade, mas não está alocado. Não fala assim, olha, é os 6 primeiros metros por 20 de comprimento. Não diz. Só fala que lá tem 200 metros quadrados. Então eles me sugeriram para eu faça uso capião. Em vez de fazer uma planta, aprovar na prefeitura, para ela poder averbar essa construção no público. Então eles sugeriram fazer o uso capião lá no cartório. Conversei com ela, ela falou, não, tá bom, se isso já ajeita, já arruma tudo certo. Mas aí eu fiquei sabendo que o marido dela, antes de casar com ela, teve uma filha. Bom, deixa eu começar de novo. Tá certinho. Tá. Ele teve uma filha, depois casou com ela, aí montou a loja, né? Comprou uma casa, tá bom. Mas há 9 anos o homem morreu. Ei, meu Deus. E ela não quer, e era um cara assim, ele não ajudava ela. Tá? Ela trabalhava, ela tinha loja, e ela fala que ela pegou e não abriu o inventário. Ela não fez inventário. Não fez inventário. Assim, não tinha nada. Ele falou, não tinha nada, não tenho que separar. A pessoa é muito simples, apesar de ter dinheiro, é muito simples. Ela imaginou que como era tudo dela, o marido não tinha direito de inventário. Entendi. Mas isso aí é a ignorância que eu tinha que saber não sabe, né? E, por exemplo, nesse caso ela tinha que saber. Né? Eu imagino que ela tinha que saber que ela teria que dividir alguma coisa. E aí a filha entrou no inventário. E aí ela falou assim, também agora eu ofereci para ela umas coisas, ela não quis, agora também eu não quero dar mais nada. A pergunta da Regina, primeiro, é a seguinte, ela tem direito ao uso capião? Dá para fazer.
Quanto tempo de posse ela tem? 9 anos e 8 meses. Peraí, Né? Nelson, que ela tem a posse há mais de Isso, 20 anos. mais de 20 anos. Né? O fator, né? O fator dela ter a posse há mais de 20 anos, se essa posse dela é mansa e pacífica, e deve ser, e ela também com 20 anos, não tem como deixar de provar a alma de dono, né? Que é o chamado animus domini. Então ela tem os 3 requisitos: posse, mansa e pacífica e animus domini. Ela pode fazer uso capião, sim. E ela poderia escolher qualquer procedimento: o judicial, que é a ação de uso capião; o extrajudicial, que é o requerimento, faço a escritura pública de uso capião e faço, junto ao requerimento, peço o registro; e tem o uso capião administrativo também, que equipara-se à REURB, né? Pode fazer sim, viu, gente? Tem que tomar cuidado, pode fazer sim. Mas o marido dela morreu há 9 anos e 8 meses. É. A menina não vai reclamar a parte dela? Ela está reclamando. Mas aí que tá. Um detalhe importante. Entendi. Quando nós fazemos o inventário, nós vamos dividir com os herdeiros. Então, qualquer situação no inventário dá para pedir nulidade, petição de herança do inventário. Uma transação imobiliária mal feita dá para pedir nulidade. Agora, o uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Ou seja, o enunciado 492, ele fala o quê? Por mais que tenha briga, litígio, aparecer um filho novo, se eu faço uso capião, eu estou fazendo com base nos requisitos que eu tenho. Posse, mas pacífica nos nomes. Então, por mais que em volta que tenha outras questões polêmicas, não vai me atingir, entendeu? Ela poderia fazer uso capião, sim, e ninguém poderia questionar a posse dela, porque posse é posse, outros direitos que podem pedir nulidade é outros direitos, entendeu? Quando aparece, quando ela me deu acesso à escritura, É. ela estava escrito que era dela e discriminava, não, como falando, qualificava ela como casada com tal pessoa. Aí o cartorário falou assim, olha, aqui está falando que quando há dinheiro, e fala o tanto que ela comprou, quando há dinheiro envolvido, o marido tem porcentagem, tem participação. Isso tudo depende do regime, né? Nós temos no Brasil 4 regimes de casamento: o parcial de bens, que é automático atualmente, então tudo que for adquirido após a consumação do casamento dos dois; união universal de bens, que a gente tem que fazer um pacto antinupcial; separação total de bens, e tem o separação final nos aquestos. Tudo depende do regime, mas nesse caso o posse é um direito totalmente sui generis, né? Ela não pode ter uma perturbação, alguém falar, não, você não tem esse direito por algum motivo alheio. Não. Ela tem esse direito, sim. Ela pode fazer com o CNPJ da loja, onde é o local que ela quer fazer? Pode, inclusive saiu uma decisão hoje. Uma pessoa jurídica, né, uma empresa, CNPJ, fez os capião e ganhou a ação. Saiu a decisão hoje. O processo durou 1 ano e 2 meses. Então ela pode fazer o CNPJ e independe, porque o que eu comentei, eu falei assim, como a gente estava envolvida, eu falei, se ela esperar até ela completar os 10 anos de viuvez, aí eu falei, será que não compensa? Ela entra como viúva, ela vai ter que descrever o que ela é, se é casada, se tem herdeiros, e aí ela colocaria que é viúva, 10 anos, eu também não sei se resolve ou não. Mas eu acho que aí desculpa a opinião minha, mas é mais fácil o uso capião no CNPJ, porque faz 20 anos que está lá o CNPJ. E tem o pessoal fala, mas cabe os capião desse CNPJ, né, de pessoa jurídica? Claro que cabe. A associação faz muitas associações fazem. Cabe sim, é possível. Eu não concordo com o espólio fazer os capião, mas o pessoa jurídica sim. E acho que seria a solução, ela sendo viúva fica para ela, depois ela vê o que ela faz. Seria a solução menos onerosa para ela e a mais rápida, hein? Mais rápida. Menos onerosa, mais rápida e menos risco, né? Acho que eu traria até o menos risco, Porque se ela for, um exemplo, se ela for comprar direitos hereditários, ela tem que ter dinheiro, né? E pode ser que um herdeiro não queira vender, um exemplo. Se ela for fazer uma transação de gaveta, também às vezes não vale muita coisa. Então, já que ela tem uma posse maravilhosa dessa, poxa, para regularizar um imóvel irregular, ela não tem que fazer inventário, tem que fazer uso capião, né? Porque é um direito sui generis. Qual seria a modalidade? De 36 espécies, seria a modalidade do 1338 do Código Civil. 1338. Ela vai usar o quê? De 36 espécies, ela usa a modalidade do 1238 do Código Civil, que é extraordinária, e ela pode ter
extraordinária. Vai ter uma redução de 15 euros para 10, né? Porque é a moradia habitual. Então, não, é a melhor forma, mais onerosa, mais segura. O grande segredo desse uso capião é fazer o quê? Judicial e usar a súmula 237 do Supremo para blindar ela no imóvel. Porque se alguém ingressar com uma ação, questionar, ela consegue se defender, né? Tá. Não é a moradia dela, é o comércio dela. Ótimo. A posse direta pode ser o quê? A moradia ou o comércio, investimentos econômicos no imóvel. Então também ela pode reduzir de 15 para 10, viu? Tá. Então, por isso que eu comentei, se for reduzir de 15 para 10, será que ela fizesse dia 14 de janeiro? Se não compensa ela esperar, para aí ela resolve, 10 anos ela está sozinha. Ela não teria o marido para... Não, mas é o comércio, Regina. Já passou. Passou. É o comércio. Já passou. E outra coisa, me fala uma coisa, o comércio está no nome dela exclusivamente? Então, mas o comércio está. Está? Pode fazer. Agora, precisa analisar também, que é importante, um exemplo, água, luz, está no nome de quem? Às vezes ela é aquela pessoa que tem a empresa ali instalada ali, mas a água, a luz, está tudo no nome, né, dela, como pessoa física. Se ela tem mais documentos no nome de pessoa física, seria interessante ela deixar de lado o uso capião no nome da pessoa jurídica e fazer o nome de pessoa física, né, pessoa natural. Agora, se realmente ela tem contas, várias contas, internet, recibos, nossos fiscais, tudo numa pessoa jurídica, vai numa pessoa jurídica, né? Tudo da pessoa jurídica. Tá bom. Eu falo isso porque a ação de uso capião não pode ficar confusa, né? Então é uma forma de ficar mais clara, né? Agora, uma pergunta, que nem por exemplo, se fossem os 10 anos, a herdeira só do marido tem os direitos dela. Mas vai fazer 10 anos. Se ela entra com uso capião, assim, da casa dela, ela tem outro imóvel, da casa dela onde ela mora, a herdeira perde o direito? Perde, porque quando a gente faz uso capião, a gente transforma a posse em propriedade, com base na posse. Então os outros herdeiros, mas eu sou herdeiro, tá, mas eu fiz uso capião, não fiz inventário, então o imóvel agora é só meu. Perde sim, os outros herdeiros perdem o imóvel. Mesmo tendo um processo de... Mesmo tendo um processo de inventário em andamento. Por isso quando eu não quero... É verdade isso. Eu sempre falo para os alunos, quando eu não quero que o meu irmão, minha irmã, o meu parente faça uso capião, porque é muito comum, né? É muito comum isso, o herdeiro ter a posse exclusiva. Aquele herdeiro que está numa situação financeira que é diferente, ou sempre morou perto da mãe. É muito comum isso. Aquele herdeiro que tem a posse exclusiva, todos os requisitos de uso capião, posse exclusiva, gestão exclusiva, ele faz uso capião e se torna proprietário sozinho ou sozinha, sem a necessidade de ter que fazer uso capião, entendeu? Então, deixa eu... você terminou do Diana? Acho que é isso, né, Nelson? Minhas dúvidas, me ajudou. Eu acho que ficou bem esclarecido. Extrajudicial, você disse? Não, o judicial é melhor. Judicial é melhor. Judicial, tá bom. Não pode ser comércio ou CNPJ. Tem que ser judicial, viu? Faz judicial. Doutor, voltando para o meu uso capião, só uma última pergunta. Eu demandei com os proprietários numa ação de obrigação de fazer há 10 anos atrás. Tá. E meu advogado, na época, alegou posse exclusiva minha e do Renato, que o senhor sabe que é meu irmão, que é meu sócio. Sim. Aí os advogados da parte dos proprietários falaram, nós não estamos discutindo posse, estamos discutindo propriedade aqui. E aí ganharam a obrigação de fazer para medir o perímetro da área. Mediram tudo errado, foram registrar, o juiz não deixou registrar, virou uma bagunça. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: eles tomaram ciência da minha posse e nada fizeram. Eles tomaram... Eles não tomaram ciência quando meu advogado alegou minha posse? Na verdade, a pessoa que tem a posse, para fins de uso capião, ela pode ser direta, indireta ou alternada. Qualquer uma dessas posses dá o direito de fazer uso capião. Por isso o herdeiro hoje pode fazer uso capião. Quem aluga o imóvel, o lapso do contrato de locação acabou, aquela posse dali para frente, esse inquilino deixa de ser inquilino, então ele pode fazer uso capião. Então hoje o risco de alguém fazer uso capião e ganhar
é muito maior. Tanto é que nós temos várias decisões do STJ abrindo a porteira em relação a isso, né? Porque eles acreditam que os imóveis precisam ser regularizados no Brasil, porque ainda 70% dos imóveis no Brasil são irregulares. Então, por isso essa facilitação. Quando eu não quero que o outro faça uso capião, judicial, extrajudicial, administrativo, o que eu tenho que fazer? Fazer uma ação de arbitramento de aluguel, fazer uma ação de extinção de condomínio, uma ação reivindicatória, uma reintegração de posse, porque eu preciso bater nesses requisitos. A posse eu tenho que fazer com que essa posse não seja mansa e pacífica, que ele não tenha animus domini, ele ou ela, né, a alma de dono. Então, é nisso que eu tenho que bater. Nesse caso, quem que tem a posse desse imóvel? Eu não lembro agora de cabeça. Eu. Legal. É o que nós pedimos campeão. Uso campeão. Eu e o João. Tá. Só que o que eu lhe digo é o seguinte, os proprietários tinham ciência da minha posse e nada fizeram nos últimos 10 anos. Então eles pouca coisa agora na hora que eles forem intimados, eles não vão poder questionar muita coisa, né? Não vai, não. Na verdade, eles vão querer ganhar no grito, né? O que eles vão fazer? Ah, não, tentar forçar um acordo. Porque o fator de fazer uma ação, que pode ser um tiro no pé, porque pode gerar sucumbência para eles, mas o fator de fazer uma ação, se habilitar no seu uso capião, eles estão tentando fazer o quê? Estão tentando desmotivar você ou talvez fazer um acordo com eles, mas nem acordo precisa ser feito. Você tem muito tempo de posse e a ação está muito bem feita, né? Tem tudo para dar certo, viu? O João achou uma jurisprudência. Depois eu estava mandando. Manda sim, claro. Como é que era? Que os proprietários, depois de consumado o período de uso capião, eles não poderiam questionar mais. Não tem sentido, né? É claro que tem algumas decisões. Na verdade, o judiciário são pessoas que estão ali. Tem pessoas sérias e pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. Não conhecem o assunto ou querem aparecer. Então tem decisões malucas, né? Vamos lá na trabalhista. Não teve a decisão do juiz do trabalho que julgou o vínculo empregatício do Uber. Foi o único no Brasil, acho que teve 2 decisões. O que eu penso de um juiz desse? É um juiz que quer aparecer. Por quê? É fora da casinha, né? Todos os outros juízes entendem que não, ele entende que sim. É o caso aí, né? Então nós temos alguns julgados esquisitos sobre o uso capião também, vários julgados em relação a tudo, né? Mas é um julgado, é uma jurisprudência que tem, porque teve um julgado assim, mas foi reformado, né? Então é muito fraco, né? Tá. Não, é por aí mesmo. E agora nós estamos aguardando, porque o processo não andou. E aí é muito difícil. A juíza é nova, a comarca o CNJ, o Tribunal de Justiça diz que a comarca é pequena, que não comporta 2 juízes, mas comporta sim. Comporta sim. É fogo, é um sistema, né? 55 mil habitantes. Mas é um sistema, né? É um sistema que envolve muita coisa, interesse político. O judiciário também tem muita gente boa. Nossa, vamos elogiar as pessoas boas que ali trabalham. Mas tem muita gente, incluindo alguns juízes e juízas, que tem empresa, tem coach, agora é meio moda, né? Qualquer coisa menos juiz, né? Então aí você vai no cartório, lá um cartório atrasado, todo mundo chateado, porque falta funcionário, mas o juiz tá lá dando aula, coach, falando que vai deixar o advogado rico, engenheiro rico. Então é Brasil, né? Brasil. Sempre foi assim, acho que nunca vai mudar. Vai da gente triar o que a gente quer, as coisas boas, né? Por aí. Mais alguma dúvida, Regina? Vai surgir no processo, mas acho que basicamente eu precisava ter esse arranque para eu iniciar e ter certeza de que ela tem direitos. Tá. Surgindo qualquer dúvida, entre em contato. Estou aqui para ajudar vocês, com muito carinho, tá bom? Tá bom. Não esquece de avisar a gente da pós-graduação do uso campeão. Tá bom, vou pedir para avisar sim. Fiquei feliz de falar novamente com vocês, tá? A Regina eu não conhecia e com o doutor. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau.